E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, aqui, diretamente do Templo de Salomão, nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua casa, nós abençoamos o seu lar, sua família, nós abençoamos o seu trabalho, nós abençoamos tudo que diz respeito a você, que me ouve neste momento e que crê e que aceita e que diz amém para esta bênção ou estas bênçãos. Minha amiga, meu amigo, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Templo de Salomão. Eu tenho um relato muito bonito que nós colocamos no blog ontem e eu gostaria de reparti-lo com você que ainda não chegou ao ponto de entrar no nosso blog. A Vanessa escreve dizendo: Bispo, domingo, enquanto aguardava o início da reunião no templo, eu escrevi sobre aquele momento de espera. Eu costumo entrar no templo assim que os portões se abrem. Isto é, cerca de 2 horas antes da reunião. 2 horas sem celular, sem tablet, em silêncio e em um lugar com pouca iluminação. Para muitos, isso soa como uma tortura. Se não cuidar, a mente escapa para fora do templo e já está pensando nos e-mails, no trabalho, na família e na morte da bezerra. Coloque uma coisa na cabeça, diz ela. Você está no templo. É sua chance de ouvir Deus falar ao seu espírito de uma maneira intensa, que pode resolver uma porção de coisas importantes dentro de você de uma só vez. E ela diz: fico sentada em meu lugar, orando, escrevendo, lendo a Bíblia. E em algum livro, mesmo a meio à luz, eu consigo ler. Se encarar o tempo que acontece a reunião como um momento de preparação para o encontro com o grande amor da sua vida, a maior autoridade do universo, eu lhe garanto, você não vai sentir sono nem ansiedade por não estar com os seus momentos de estimação, as suas horas de estimação lá fora. Quando você se dispõe a ouvir a Deus, Ele fala. Em tudo Ele fala. É como se passasse o tempo todo recebendo SMS do Espírito Santo para montar o quebra-cabeça que você trouxe lá de fora. Eu estava cansada, mas no telão apareceu: sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. 2 Crônicas 15:7. E minhas forças foram renovadas imediatamente. Apareceu uma paisagem linda em um lugar que parecia deserto. Então percebi que Deus também estava lá, no meio do nada. Ele conhece aquele lugar.
Ele conhece o lugar em que estou, a situação que me aflige. Apareceu também outra imagem de uma árvore crescendo sozinha na encosta de uma montanha, contra todas as probabilidades. Não parece ter muita terra ali. Ela parece frágil, com seu caule estreito, mas cresce. Verde e firme. Assim sou eu, com minhas raízes na rocha, que é Jesus. Que o templo nunca me deixe esquecer isso. Eu sou aquela árvore solitária na montanha. Sou uma gota naquela onda do mar. Sou um grão de areia naquela praia. Sou uma das folhas daquele bosque. Sou amada e querida por aquele que fez aquelas rochas, aquelas árvores, aqueles rios. Aqueles lugares tão grandes para mim são minúsculos diante dele. Todas aquelas estrelas e paisagens se encurvam diante de sua grande beleza e força. No meio do gelo, no calor do deserto, no vento, nas nuvens, no sol, nas estrelas, nas rochas, em toda a natureza, nós vemos a mão de Deus e a sua glória. Pois é, desde as coisas mais imensas até o menor grãozinho de areia. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E disse mais: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: assim será a tua posteridade. Deus fez a mesma comparação com duas coisas completamente diferentes aos nossos olhos. Estrelas são imensas e pó é uma coisinha insignificante, minúscula. Mas Deus é muito superior a tudo que existe neste universo. Então, para ele, essas coisas são equivalentes. Uma estrela é tão pequena quanto um grão de poeira, e um grão de poeira é tão grande quanto uma estrela. Por isso é que ele diz: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Minha amiga, meu amigo, eu não sei se você já veio no Templo de Salomão, mas se você ainda não veio, quando você o fizer, chegue 1 ou 2 horas antes de a reunião começar. Sabe por quê? Porque você vai sair do ambiente de conflitos, o ambiente de intrigas, de confusões, que talvez seja a sua casa, que talvez seja o seu trabalho, que talvez seja por onde você passa nas ruas, no trânsito complicado que nós temos visto aqui nesta cidade. Quando você fica algum tempo meditando, pensando dentro do templo, o Espírito Santo certamente fala com você. Porque para que a gente possa ouvir a voz de Deus, primeiro a gente tem que estar absolutamente em silêncio e meditando e querendo ouvir a sua voz
meiga e suave. Então, quando uma pessoa chega no templo, na casa do Altíssimo, diante da arca santa, a arca sagrada, a arca é o elemento mais sagrado que tem na face da terra. Quando você chega diante da arca da aliança, em silêncio, meditando nas promessas de Deus, então você tem um momento ou momentos de paz, de perfeita paz, de tranquilidade. Porque o telefone não toca, você não ouve reclamação, você não ouve choradeira de criança, você não ouve barulho do celular, você não ouve nada. Você só tem chance de ouvir a voz de Deus. Esse é o ambiente que antecede cada reunião aqui no Templo de Salomão. Portanto, hoje, quando você vier em busca de uma resposta de Deus às 8 da noite, então, se você chegar antes, você pode ter essa resposta antes das 8 horas, antes do início da reunião. Porque o Espírito Santo fala com os sedentos, fala com os famintos, fala com aqueles que o desejam ouvir. Ah, sim, minha amiga, meu amigo. Hoje, às 8 da noite, nós teremos início da reunião, quando o Espírito Santo vai usar o seu servo para abençoar a sua vida. Mas antes, você chegando antes, 1 hora ou 1h30 antes, você vai ter o privilégio, a oportunidade de ficar num lugar silencioso, um lugar de paz, um lugar de profunda meditação. Porque tudo que você encontra aqui no Templo de Salomão, e somente aqui no Templo de Salomão, é o que a sua alma mais precisa, o seu espírito tem sede. E é óbvio que o Espírito Santo está totalmente livre para trabalhar com aqueles que o desejam ouvir. Hoje, às 8 da noite, mas a reunião começa às 8 em ponto. Significa que você tem que chegar pelo menos, no mínimo, meia hora antes. No mínimo. Porque quando faltar 5 minutos para as 8, os portões se fecham. E quem chegou, amém, quem não chegou vai ficar do lado de fora. Hoje, aqui no Templo de Salomão, você não precisa mais de ir a uma igreja universal buscar credencial. Você pode vir direto do trabalho. Pode vir direto de casa, mas tem que chegar antes. Tem que chegar antes, para que você possa adentrar o templo e ouvir. Antes de ouvir a voz do Bispo Márcio, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Há um doce Espírito aqui, já posso sentir o seu poder. Isso é importante a pessoa saber. Antes dela ouvir a voz do pregador, que hoje vai ser você às 8 da noite, ela vai ouvir a voz de Deus. Os problemas que você tem enfrentado, as lutas que você tem enfrentado, não são nada para a grandeza de Deus. O nosso Deus, ele é incomparável no seu poder. Por maior que seja a sua preocupação, e muitas vezes, quando aquele exemplo que o senhor dá é muito forte, da fé em alta e a fé em baixa, quando a nossa fé ela está em baixa, até os problemas pequenos, eles se tornam grandes, eles tiram a nossa paz, eles tiram o nosso sossego. Mas quando a fé está em alta, então os problemas, por maiores que eles sejam, eles se tornam insignificantes. Então quando a pessoa
ela ouve a voz de Deus. E ela segue essa direção e ela manifesta fé. Ela obedece à sua situação muda e vai mudar. Porque nós estaremos ministrando o milagre na sua vida. Se você está doente, você vai ficar curado. Se a sua vida está amarrada, vai desamarrar. Nós vamos fazer as 7 orações em favor de todos, aqui no Templo de Salomão, na Zona Leste de São Paulo, nesta sexta-feira. Sopra, Santo Espírito de Deus. Eu queria que você agora prestasse atenção. Eu sei que você está no almoço, você está comendo. É bom que você esteja comendo, porque enquanto você está comendo, os seus ouvidos estão atentos, podem estar atentos. Então vamos ouvir esse testemunho agora. Meu sofrimento começou desde criança. Desde muito pequena eu já sofria muito. Eu via muitas brigas dentro da minha casa, vício, agressões físicas, verbais. E nessa fase da escola eu não compreendia muito o porquê de tantos conflitos dentro da minha casa. Aparentemente meus pais se amavam. Quando ele não bebia, ele era muito alegre com a gente, levava a gente sempre para passear, levava a gente sempre para pescar, sempre procurava estar com a gente, mas a bebida não deixava ele ser aquele pai que ele queria. E por conta da bebida ele era uma pessoa muito agressiva, muito ciumenta. Ele acabou tendo outros relacionamentos e se envolvia com amantes e passava o final de semana fora. E chegava em casa e era agressivo assim, do nada. A gente não entendia por que tanta agressividade. Então eu cresci dentro desse conflito entre os meus pais. Na juventude não foi muito diferente. Ele também ainda continuava com a bebida, com as traições. E aí a minha mãe também, vendo tudo aquilo, acabava se tornando um pouco ausente. Era uma pessoa muito medrosa, ela tinha muito medo. Ela ouvia o barulho do carro do meu pai e ela já pedia para a gente já sentar, já se comportar, porque as agressões realmente eram do nada. Se ela comentasse algum problema na escola, ali a gente apanhava. A gente brigava entre irmãos por conta de conflitos que a gente via entre eles e a gente acabava transferindo isso um para o outro e a gente brigava muito. E com 15 para 16 anos eu decidi morar sozinha. Decidi que não queria mais viver aquela situação. E aí eu comecei a morar com uma amiga. Primeiro eu arrumei um emprego, fui morar com essa pessoa que me deu emprego, depois eu fui morar com uma amiga. E aí começou o verdadeiro sofrimento, porque daí já não era mais por conta dos meus pais. Já era um sofrimento de angústias que eu trazia, de traumas que eu trazia, de muitas agressões que vi, que sofri. Então eu comecei a me envolver com vários rapazes. Eu fui uma adolescente que não me respeitei. Eu me envolvia com muita gente, com pessoas que não tinham perspectiva de me dar um futuro. Eu me envolvi com pessoas que usavam drogas. E foi aí que eu comecei a conhecer as drogas. Eu conheci a maconha, eu tinha 18 anos. E comecei a usar maconha nessa época. E depois disso começou a ser uma coisa para suprir aquele vazio que eu sentia. Me lembro de situações que eu estava envolvida com alguém, eu estava namorando alguém, mas ao mesmo tempo aquilo me consumia, porque dentro de mim era uma voz que dizia assim: você vai ter a vida que a sua mãe teve, você vai sofrer o que a sua mãe sofreu. Você vai passar por tudo que você viu desde a sua infância até os dias de hoje, você vai passar por situações piores. E eu tinha essa voz constantemente, era um vazio imenso, eu não tinha vontade de levantar muitas vezes para ir trabalhar, porque aquela voz me consumia, que eu não ia conseguir ser feliz com ninguém. Essa palavra eu carreguei durante muito tempo e esse vazio não conseguia fazer eu acreditar nas pessoas que me proporcionavam carinho e atenção, porque eu até encontrei nessa época, com 18 para 19 anos, se eu tivesse me libertado dessa voz, tivesse investido em alguns relacionamentos que tive, talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei, mas essa voz me consumia. Eu era uma pessoa muito agressiva, eu perdi empregos por conta desse vazio, porque eu não conseguia me sentir uma pessoa qualificada. Eu não conseguia, nada que eu projetava fazer, eu conseguia fazer. Eu tinha uma insegurança muito grande, eu não me valorizava. Então, esse vazio me consumiu. E isso se protelou até a fase de namorar alguém, de programar para a família. Eu achava que eu nunca ia conseguir casar. Eu nunca. Então, eu me envolvia simplesmente por se envolver.
para poder curtir a vida. Mas eu não tinha projetos, eu não tinha perspectiva de formar uma família. Tanto que na minha família, todo mundo dizia, Adriana casar? Não, a Adriana não tem condições de casar. O tipo de pessoa que ela não tem condições, porque se ela arrumar um marido, ela vai acabar brigando, batendo, matando, porque eu era agressiva dentro de casa, eu era agressiva com colegas, eu tinha poucos amigos, eu era pavio curto, eu arrumava briga dentro de transporte público. Então eu era uma pessoa que não tinha muito diálogo, eu era uma pessoa que transferia toda aquela raiva da minha infância, a raiva que eu tinha das situações que eu via o meu pai fazer, eu transferia para as pessoas ao meu redor. Eu tinha essa raiva constantemente dentro de mim. Eu era uma pessoa inquieta, eu era uma pessoa aflita, que por mais que as coisas estivessem dando certo, aquela inquietação me consumia. Eu chegava a tremer, eu tinha tremores no meu corpo. De nervoso, de inquietação, e eu olhava ao redor e eu não entendia por que eu estava daquela forma. Quando eu discutia com alguém, eu queria partir para cima com uma faca, eu queria partir para cima para matar, eu queria dar veneno. Os pensamentos que me vinham à cabeça eram pensamentos tanto de eu acabar com a minha própria vida, quanto de acabar com a vida de outras pessoas. E essa raiva era constantemente. Até eu conhecer uma pessoa com quem eu convivi durante a minha infância, a minha adolescência, as nossas famílias eram amigas em comum, e eu me relacionei com ele, acabei tendo um filho, a gente acabou casando, né? Eu achei, pronto, quem sabe agora eu vou ser feliz. Mas aquela voz persistia, aquela voz ela me acompanhou. Isso eu já tinha uns 25 para 26 anos e isso não mudou. Mas eu falei, de repente, né, quem sabe agora um filho vai trazer um resultado melhor para a minha vida, uma pessoa que eu conheço como pai do meu filho, eu conheço desde a minha infância, a nossa família conviveu junto, tem tudo para dar certo. Mas não foi bem assim. Só durou 7 meses o nosso casamento, porque ele não suportou tamanha agressividade que eu era dentro de casa. Como aquela voz sempre me dizia que eu ia ter a mesma vida que a da minha mãe, realmente não foi muito diferente, porque ele também bebia. Ele só não era agressivo, a agressiva era eu. E eu com um filho pequeno, tudo que a gente quer nesse momento é uma atenção, é um carinho. Mas eu sentia saudade dele quando ele estava fora, quando ele estava no trabalho. Mas quando ele entrava pela porta que eu via ele bêbado, para mim ali não era ele. Para mim ali naquele momento, eu via o meu pai. Eu via as agressões que eu vivi, as agressões que eu sofri. E foi muito difícil porque ele não era uma má pessoa. Ele tinha esse problema com a bebida, mas ele estava disposto a formar uma família, estava disposto a cuidar daquele filho, a me assumir como esposa, porque até por respeito à minha família, que ele conhecia desde pequeno, mas isso não foi suficiente para o nosso casamento prosseguir. E ali ele se viu numa condição que ele não tinha mais como manter aquele casamento. E aí ele decidiu se separar. Ele decidiu romper essa relação. E esse dia foi muito difícil. Porque naquele momento que ele disse para mim que ele não me queria, eu me senti muito rejeitada. Muito, muito rejeitada. E é como se aquela voz que tanto dizia para mim que eu não ia ser feliz, que eu não ia ter o casamento que eu queria, que eu não tinha essa condição, como se ele tivesse se concretizado todos aqueles anos que eu ouvia aquela voz. E a minha criança era muito pequena, o meu filho era muito novo, e ele começou a chorar porque eu entrei em desespero naquele momento. O desespero foi tão grande naquele dia, que quando meu filho estava chorando no berço, que o pai dele saiu, e dizendo para mim que eu não tinha condições de fazer ninguém feliz, que eu era uma louca, que eu era desequilibrada, e que até o meu filho ele ia dar um jeito de tirar de mim. E que naquele momento ele estava saindo para voltar para a casa dele, da onde ele nunca deveria ter saído. Então ele virou as costas, era 1h pouco da manhã. E naquele momento eu me senti tão sozinha, tão perdida, tão desamparada. E eu comecei a bater no meu filho, eu comecei a bater nele, para ele calar a boca, e culpando ele pelo meu sofrimento. E eu dizia, por culpa sua que ele não me quer, por culpa sua, para que eu fui arrumar filho? Porque agora eu não tenho ele, eu não vou ter outra pessoa, porque agora eu estou desamparada, ainda tenho um filho para criar. E eu comecei a bater no meu filho, eu só me lembro que com as mãos já na garganta dele, ele desfaleceu. E aí, naquele momento, eu ouvi uma voz dizer o quanto
O meu filho era importante para mim, para me parar com aquilo. E eu creio que naquele momento foi o próprio Deus, porque não tinha ninguém ali, ninguém, só eu e ele. E aí ele olhou nos meus olhos e ele falava muito pouco ainda, porque ele era pequeno. E ele me olhou e disse: mamãe, eu te amo, amo mamãe. E ali eu vi que eu tinha que continuar a minha vida. Independente daquele relacionamento, eu tinha que continuar. Os meus pais vieram para São Paulo, me ajudaram nessa época. Comecei a olhar para frente, eu comecei a trabalhar, eu comecei a querer cuidar do meu filho, mas durou muito pouco tempo. Com uns 4, 5 meses que eu tinha decidido a cuidar do meu filho, aquela voz voltou. E aquela voz dizia assim para mim: você não precisa cuidar do seu filho. Sua mãe e seu pai faz isso. Você precisa se divertir, você precisa cuidar mais de você como mulher, você precisa conhecer uma outra pessoa. E me envolvi com o meu atual esposo. Na época ele também era separado. Então nós fomos morar juntos, mas foi uma união de problemas. Foi muito difícil, as primeiras semanas juntos, e a minha mãe, na época, ela já frequentava a igreja, ela já buscava a Deus, ela já vinha nessa luta comigo, me orientando, que eu precisava me libertar desse nervosismo, que isso não era uma coisa normal, que eu tinha que prestar atenção no meu comportamento. Eu lembro que a minha mãe, ela me sentou numa cadeira e ela falou para mim: filha, eu quero muito que você seja feliz, muito. Mas o que você está precisando agora não é de um casamento. Você não precisa agora casar com alguém, você não está pronta. Você não tem condições de fazer ninguém feliz, filha. Você não é feliz com você mesmo. Você tem muitos traumas, você tem muitos conflitos no seu interior e você está unindo isso com uma outra pessoa. Filha, você precisa buscar a Deus. Você precisa se libertar desses nervosismo, essas ações, essas reações que tanto te maltratam como mulher, que tanto não permitem você dar amor ao seu filho. E ela convidou a mim e o meu atual esposo na época para irmos à igreja. E a gente acabou aceitando. E aí a gente começou, né, nessas reuniões do domingo. De primeiro momento a gente só ia aos domingos. E a gente começou e foi acontecendo essa transformação primeiro no nosso interior. Primeiro, mais da minha parte, eu já comecei a parar de beber, eu já não tinha mais vontade de sair, e isso foi fácil, mas aquele nervosismo, aquela raiva, ela persistia, ela me consumia. E durante uns 8 meses, o primeiro ano, assim, ainda buscando ajuda espiritual, eu ainda tive muita dificuldade para me libertar disso. Até que me foi dito que tinha um mal. E quando eu olhei para mim no espelho, eu reconheci que eu precisava de ajuda. E não era a mudança exterior. Eu precisava mudar o meu interior. E eu precisava descobrir o que era que me fazia ter aquelas ações e aquelas reações. E aí eu manifestei, né? Acabei vendo quem era o causador, né? Quem era aquele destruidor dos meus sonhos, quem era aquele que estava querendo acabar com a minha vida. E eu fiz essa corrente, e aí eu comecei a melhorar como mãe, eu comecei a melhorar como esposa, toda aquela agressividade, aquele gosto de sangue na boca, aquela impulsividade, aquela coisa que você não pensa para falar e depois você se assusta com a reação que você teve. Eu comecei a ter domínio próprio, eu comecei a controlar aquilo, e depois de tudo isso que começou a caminhar, as coisas começaram a acontecer, foram melhorando, eu fui recebendo a direção, eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu precisava ter o selo do Espírito Santo, eu precisava ter esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo. E quando isso me foi proposto, eu comecei a buscar ardentemente. E eu comecei a dizer: Deus, tem que acontecer, porque se essa é a garantia, se é essa porta que vai fechar para que eu jamais venha viver tudo que eu vivi até aqui, então eu quero. Na época, a gente estava até vivendo um jejum, um propósito, e para mim foi muito, muito marcante, porque eu pude ali ver o quanto
era maravilhoso eu me desligar de tantas coisas que eu imaginava, jamais consegui me desligar, porque hoje é muito difícil você não estar envolvido com TV, com internet, mas eu priorizei o Espírito Santo. Eu queria ele, eu desejava ele, então eu comecei a orar mais, a ir mais vezes ao culto, e eu ia com mais afinco, eu me preparava com 2, 3 horas de antecedência. Quando eu chegava na igreja, eu não ficava de conversa, eu procurava ficar ali quietinha, prestando atenção no louvor que estava sendo tocado, enquanto esperava o culto começar, e Deus ele ia falando comigo a cada instante, e a cada momento ele ia me dizendo que ele era comigo, e eu fui tendo essa força até que aconteceu o batismo com o Espírito Santo, até que ele se revelou a mim, quando eu disse assim: Deus, até aqui é o meu limite. Eu pedi para o Senhor uma nova vida, eu pedi para o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, e esses sinais de que eu possa ter aqueles conflitos que eu cheguei, eu não quero que isso aconteça novamente. E me foi dito que a garantia é o Senhor. Então eu estou aqui, Deus, eu estou te buscando, então desce sobre a minha vida. E naquele dia eu tive tanta certeza, o amor que eu nunca senti, o amor que quando criança eu não tive, o amor que na época de adolescência, na época da juventude, eu nunca me senti tão amada naquele dia, como naquele dia. Deus, ele fez eu enxergar o meu valor. Ele me mostrou que eu não estava sozinha e que nem tudo estava perdido. Então criou dentro de mim uma força muito grande, uma força para vencer os problemas que me cercavam, os problemas que tanto queriam me enfraquecer. E eu criei uma alegria muito grande, uma alegria imensa, uma vontade de cuidar também, não só receber aquilo, mas também passar para frente. Então eu falei, eu vou cuidar melhor do meu marido, eu vou cuidar melhor dos meus filhos. Eu tinha muito ódio do meu pai, muito ódio, era muito difícil a convivência com ele, e isso mudou, isso não acontece mais. Eu tenho amor pelo meu pai, hoje eu consigo chamar ele de paizinho, coisa que nunca na minha vida, quando criança, eu pronunciei. Hoje eu chamo ele de paizinho, tenho amor por ele, perdoei ele, porque eu entendi que aquilo não era ele. Hoje o meu filho tem 10 anos. Hoje a gente tem uma amizade muito grande. Hoje a gente tem um convívio que as pessoas até dizem que eu o mimo, né? Uma mãe que era tão agressiva. Hoje eu tenho um outro filho de 4 anos, né? Que nem sequer em sonho passa pelo que o menor passou. Ele nem consegue imaginar uma situação dessa, tanto que quando ele vai na perua da escola é fazendo um monte de coração, mãe, te amo. Hoje ele tem uma mãe que só o Espírito Santo pôde dar isso a ele. Hoje meu esposo, ele sabe o que é ser amado, ele sabe o que é ser preparado, a chegada dele dentro de casa, o final de semana, e só o Espírito Santo pôde me dar isso, porque eu nunca, jamais pensei em viver o que eu vivo hoje. Hoje ele é a minha garantia, a certeza de que eu posso ser melhor a cada dia. E hoje eu posso dizer que eu encontrei o maior tesouro que uma pessoa pode encontrar, que é o Espírito Santo. Há um doce Espírito aqui. Pois é, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo nesse momento, que vive uma vida igual a dessa senhora, ou pior, talvez, só o Espírito Santo mesmo para resolver a vida da gente. Não tem mais ninguém. Mais ninguém. Não tem igreja, não tem religião, não tem homem de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Agora, para você tê-lo, para você ter um encontro com ele, é óbvio que você tem que fazer por onde. As pessoas investem tanto em tantas futilidades, em tantas vaidades. As pessoas investem tanto para mudar o seu corpo e se esquecem de mudar o interior, de investir para mudar o interior. Ela resolveu o problema dela quando resolveu o problema interior. E essa é a razão da nossa vigília às 3 horas da madrugada aqui amanhã.
É por isso que nós colocamos 3 horas da madrugada justamente para barrar os preguiçosos, para barrar os indolentes, os curiosos, os aventureiros, os duvidosos. É só para quem realmente está disposto a pagar o preço. Logo mais, às 3 da manhã, nós vamos começar essa vigília da busca do Espírito Santo. Agora, um detalhe. Se você chegar aqui no templo por volta de 2 horas, você não vai poder mais entrar. Porque na sexta-feira passada, aliás, no sábado passado, as pessoas chegaram 2h10. 2h10 já não podiam mais entrar. Já estava superlotado o Templo de Salomão e essas pessoas tiveram que ser deslocadas até o Salão do Brás, aonde elas assistiram através da videoconferência. Por isso que nós temos enfatizado para você chegar no mais tardar 1h. 1h você já está aqui com a sua família, já em espírito e preparado para receber o Espírito Santo. E essa senhora falou uma coisa bacana. Ela disse: olha, o Espírito Santo, ele é o meu maior tesouro. Isso deve ser considerado, porque as pessoas que estão dando uma noite de sono para Deus, abrindo mão de tudo, de repente, você até trabalha no sábado, você vai até trabalhar no sábado de dia, mas as pessoas que estão vindo nessa vigília são as pessoas que consideram o Espírito Santo como o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. E sendo ele o seu maior tesouro, então você abre mão, você renuncia. Se você tem ele como seu tesouro, o principal, o mais importante, então você não deixa se levar pelas circunstâncias, pelas dificuldades. E isso faz, o bispo, toda a diferença. Agora, para você ter o Espírito de Deus, primeiro, você sabe, você não pode ter o Espírito de Deus e outros espíritos dentro de você. Você não pode ter o Espírito de Deus, os pensamentos de Deus e os pensamentos desse mundo dentro de você. Ou uma coisa ou outra. Então, para que você possa receber o Espírito do Altíssimo, você tem que se purificar, se libertar dos pensamentos deste mundo. É por isso que nós teremos hoje, às 8 da noite, as 7 orações. O Bispo Márcio vai estar, obviamente, começando às 8 horas, mas você não vai chegar às 8 horas, porque senão você não vai entrar. Tem que chegar pelo menos uma meia hora, no mínimo uma meia hora, para poder participar desse encontro com Deus. E se ela quiser um atendimento, nós estaremos com toda uma equipe, eu e mais os 6, nós estaremos a partir das 18h30, 1h30 antes, nós estaremos na entrada ali do Templo de Salomão, atendendo, aconselhando e orientando as pessoas que precisam de uma direção. Então, 8 da noite em ponto, fazendo esse trabalho de limpeza espiritual para remover tudo de ruim e já preparar você para a vigília da madrugada, os que estarão à noite e podem ficar para a vigília. Então, vai ser importante esse trabalho que nós estaremos realizando nessa sexta-feira aqui no Templo de Salomão. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Eu nasci em um lar conturbado devido à separação dos meus pais. Eu era muito criança na época, quando houve essa separação, devido à traição em relação ao meu pai e à minha mãe. E devido a isso, minha mãe teve que lutar para criar eu e meus 2 irmãos. Passamos por diversas dificuldades, né? E essa dificuldade trouxe muita tristeza dentro de mim. Eu era uma criança muito amargurada. Eu sempre fui muito isolada no meio do ciclo de amizade, né?
Às vezes as pessoas até tinham algum tipo de sentimento por mim, um carinho por mim, mas eu nunca me achava querida diante das pessoas, porque eu me achava inferior a todo mundo, devido a esse vazio que eu tinha dentro de mim, a essa carência, porque cresci sem a presença de um pai. Então sempre houve uma carência muito grande dentro de mim. E isso me fez uma criança muito revoltada, muito desobediente, muito rebelde, porque eu tentava demonstrar através das minhas atitudes a dor que eu sentia dentro de mim. E assim foi o meu crescimento, né? Na minha adolescência, acredito que o sonho de muitas meninas, eu me envolvi no mundo da moda, de desfiles. Cheguei até a ganhar alguns títulos importantes na minha cidade, até mesmo no meu estado de São Paulo. E mesmo assim, iludida, né, com o brilho das passarelas, com o brilho do mundo que me oferecia, dentro de mim eu era uma pessoa muito vazia. Eu chegava dentro de casa, na hora que eu ia me deitar, batia a tristeza, batia a solidão. Nem os aplausos que eu recebia quando estava desfilando, quando estava me apresentando em algum evento, não satisfazia a tristeza que eu tinha dentro de mim. Embora rodeada de muitas pessoas, mas sempre me sentia sozinha. A minha vida sentimental também era totalmente arrasada. Quando eu amava, não era amada, não era correspondida. O meu lar era totalmente destruído, brigas entre eu e meus irmãos. A minha mãe sempre também muito depressiva. Eu era uma adolescente depressiva que não tinha prazer na vida, não esperava que um dia eu seria feliz. Eu era muito infeliz dentro de mim. E foi até um dia que eu recebi um convite pela minha mãe para ir no cenáculo. Fui a esse convite relutando dentro de mim porque não tinha mais esperança. Achava que o meu caso era perdido, que eu nunca seria feliz. Eu relutei quando eu recebi esse convite, mas eu acabei indo. E quando eu cheguei no cenáculo, me falaram que existia alguém que poderia mudar a história da minha vida, tirar a dor que eu sentia dentro de mim, me fazer uma pessoa feliz, fazer com que a minha vida tomasse verdadeiramente um rumo. E essa pessoa era o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele era a pessoa que ele tinha o poder para fazer essa transformação na minha vida. Poderia dar felicidade que eu busquei em tantos lugares e eu não encontrei. E realmente o Espírito Santo, ele pôde trabalhar dentro de mim. O Espírito Santo, ele se apossou da minha vida, porque dentro de mim havia uma sede tão grande de... Eu tinha uma sede tão grande dentro de mim, de conhecer essa pessoa. Eu tinha um desejo imenso de conhecer o Espírito Santo, que as pessoas falavam, que eu ouvia falar. E eu busquei incansavelmente. E eu criei de todo o meu coração. Eu lembro que aquele dia foi o dia mais importante da minha vida. Que eu reconheci que eu não era nada. Eu reconheci o quanto eu era pequena diante do Espírito Santo que estavam me apresentando. Eu reconheci o quanto eu precisava dele, o quanto eu dependia dele. E nesse momento, quando eu pude expor para ele esse meu desejo, naquele mesmo momento ele se apossou da minha vida. Ele entrou dentro do meu corpo. Ele tomou conta do meu coração, ele tomou conta das minhas atitudes, ele tomou conta dos meus pensamentos. Tudo dentro de mim começou a ser mudado, ao ponto das pessoas que conviviam no meu dia a dia começaram a me ver diferente. As pessoas não imaginavam, porque tudo em mim mudou, as minhas atitudes, as minhas reações nos momentos difíceis eram diferentes, as minhas vestimentas começaram a ser diferentes, as minhas atitudes, o meu falar, os meus pensamentos, tudo começou a ser diferente dentro de mim. Embora eu vivesse no mesmo mundo, e consequência disso, tudo na minha vida mudou. Tudo, eu posso dizer que tudo por completo. E o mais importante para mim, por mais que eu tenha alcançado muitas coisas, o mais importante foi essa mudança dentro de mim. Hoje eu tenho a minha vida sentimental, uma pessoa que não tinha perspectiva de ter um casamento, hoje eu sou casada. Vai fazer 10 anos que eu estou casada, sou muito bem casada, sou muito feliz no meu casamento. A minha família também foi totalmente restaurada. Hoje há harmonia, hoje há alegria, hoje há paz, hoje há carinho, hoje há amor.
entre eu e meus irmãos e a minha família. Minha mãe hoje é uma pessoa totalmente diferente, todos estão na presença de Deus. Então, assim, a maior alegria que eu pude receber foi o Espírito Santo na minha vida, que ele mudou totalmente o meu ser. Ele me fez uma nova pessoa, ele me fez uma nova criatura e hoje eu estou aqui graças ao Espírito Santo. Pois é, Márcio, a gente verifica que dá vontade fazer todas as reuniões só para as pessoas que querem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vem quando a pessoa realmente o deseja de todo o coração. Então há outras necessidades. Há muitas pessoas que estão passando necessidades físicas, fome, problemas de saúde, problemas de libertação dos vícios, problemas familiares. Então, nós temos também o trabalho, ou os trabalhos que são feitos para resolver os problemas das pessoas. Por isso que hoje é sexta-feira, nós temos essa reunião especial às 8h aqui. Aliás, já tivemos uma às 10h, agora vamos ter às 8h, mas as pessoas têm que ter essa consciência de chegar mais cedo, porque senão não vão poder entrar. Então, quando for 7h30, no mais tardar, você deve chegar aqui. E esses momentos que antecedem a reunião, que começa às 8h em ponto, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai trazer para você algo notável, sublime, grandioso, sem palavras de ninguém, a não ser dele. Ele mesmo vai falar com você quando você chegar aqui dentro do Templo de Salomão e ficar alguns minutos em silêncio para que ele possa falar com você. E o que eu vejo, bispo, que Deus, ele está fazendo através do templo, é restaurando no meio do povo, das pessoas, esse princípio da honra, ensinando como que nós devemos nos comportar diante dele. Então o milagre ele começa já bem antes da reunião. Só de você já vir com esse espírito de reverência, já vir com esse espírito entregue para ouvir a Deus, você já vai receber a paz. Claro, depois, quando começar a reunião, nós vamos fazer esse trabalho de limpeza, de libertação, de mudança de vida, porque é como um copo sujo. Como é que você vai colocar uma água limpa num copo sujo? Não tem jeito. Primeiro tem que limpar, tem que remover para que o Espírito de Deus ele possa entrar, ele possa possuir. E você tem que desejá-lo acima de tudo, como o Senhor colocou, não só de palavras. Eu estava até meditando naquele versículo que diz, o Isaías falou sobre isso, muitos me honram com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, não é só você dizer, eu quero, eu desejo, mas nas atitudes você honrar a Deus. E isso faz a diferença na vida das pessoas que querem o Espírito Santo. Então, eu sugiro o seguinte, eu quero dizer para vocês todos, que a reunião, quando eu falo assim, a reunião começa às 10h, domingo começa às 10h. Quer dizer, a reunião começa às 10h, quando o bispo vai fazer a preleção, vai orar e etc. Mas, na realidade, a sua reunião com Deus começa às 9h, 1 hora antes. Se você chegar faltando 15 minutos, então você já vai pegar a reunião com Deus no final. Você não vai pegar nada. Agora, se você quer realmente ter o encontro com ele, então chega 1 hora antes. Porque durante 1 hora, antes da reunião, durante a hora antes da reunião começar, é o Espírito Santo que vai fazer a reunião. É muito legal. Então, você, minha amiga, meu amigo, que é esperto. Então, se você chegar 1 hora antes da reunião de nós começarmos a orar por você, se você chegar 1 hora antes, você vai ter o encontro com Deus e vai ficar 1 hora antes com ele, conversando, você vai ouvi-lo falar com você aqui no Templo de Salomão. Agora só acontece aqui no templo. Se você for em qualquer igreja universal do Reino de Deus,
Isso não acontece porque as pessoas já chegam, às vezes, atrasadas, com o telefone no ouvido, enfim, as pessoas com o fone no ouvido, essas coisas mais. Mas aqui no templo, não. Aqui no templo, minha amiga, meu amigo, a pessoa que entra aqui, ela entra sem microfone, sem telefone, sem celular, sem câmera fotográfica. Ela entra apenas com a sua alma sedenta e fica aguardando ouvir a voz do Espírito Santo. É o que Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Então, aqui, durante essa hora que antecede a reunião, o Espírito Santo fala. E depois que ele fala, então nós fazemos o resto do trabalho. Nós orientamos e etc, etc, etc. E a pessoa chega, às vezes, com a cabeça cheia, já ouviu o patrão, já ouviu o marido, já ouviu uma pessoa, já ouviu outra, que ela não pode, que ela não vai conseguir. E você vai ouvir a Deus, você vai seguir a direção de Deus. E essa voz vai lhe trazer paz, vai lhe trazer sustento. Do meu viver, transformando corações, sopra Santo Espírito. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui às segundas-feiras. Esta segunda-feira, nós teremos aqui a reunião, ou melhor, 2 reuniões da porta aberta. A porta aberta. Você vai receber o espírito da porta aberta. Às 3 da tarde e também às 10 da noite. O bispo Jadson vai estar ministrando, vai estar determinando, vai estar fazendo o possível que as portas da sua vida sejam abertas pelo Espírito, pela unção que ele tem para ministrar e libertar você das portas fechadas. Vamos ouvir o que está acontecendo aqui às segundas-feiras. Como é seu nome? Alexandre. Como é que era antes da corrente, Alexandre? Antes da corrente eu trabalhava em 3 empregos. 3? 3 empregos. E o último meu era de motoboy à noite, entregando pizza. E nos 3 empregos que eu trabalhava eu não conseguia alcançar nada. E teve uma época que era bem humilhante, que à noite, quando eu ganhava a minha mistura, que era a pizza, eu levava para comer no almoço da outra empresa que eu trabalhava. Muito trabalho e pouco dinheiro. Muito trabalho, pouco dinheiro, morando de favor. Sempre morei de favor, com tia, com avós. E foi assim que eu cheguei na corrente. O que é que mudou e como é que está agora? Agora eu tenho uma empresa prestadora de serviço, temos carros, motos, ônibus, casas em condomínio fechado, investimento com imóveis, terrenos, hoje tudo mudado. Deus abençoe. O senhor vê a diferença, né? Quando o espírito da porta aberta entra na vida do ser humano, muda tudo. Não é que você vai encontrar facilidades pela frente, não. Você vai enfrentar lutas, mas o espírito da porta aberta abre portas grandes. E essa porta que ele abre, ninguém fecha. Se você quer receber esse espírito, é de graça. Basta você crer. Nesta próxima segunda-feira, dia 15, nós vamos estar aqui no Templo de Salomão. Às 15 horas, depois vamos voltar às 22 horas. Se você está cansado de amarração na sua vida, de miséria, de humilhação, venha com fé. Independente da sua religião, você não vai pagar nada. Mas uma coisa é certa, esse espírito vai entrar na sua vida para mudar a sua história definitivamente. Nunca mais a sua situação vai ser a mesma. Chegue 1 hora antes. No máximo meia hora antes, porque 5 minutos para iniciarmos as reuniões, vamos fechar os portões. Você vai participar de uma reunião que vai fazer a diferença na sua vida. Pode estar certo disso. Então, o bispo Jadson, com certeza absoluta, quando você estender as mãos para as pessoas que vierem participar
nesta segunda-feira, eu tenho certeza que os espíritos que têm amarrado, preso, que têm emperrado a vida das pessoas, os espíritos das portas fechadas, serão arrancados e as pessoas terão aquela visão de Deus para ir em frente e conquistar aquilo que elas determinarem. Sopra, Santo Espírito de Deus. O espírito da porta aberta é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. A porta é Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ela recebe a plenitude de Deus, a totalidade de Deus, a inteireza de Deus dentro dela e faz, então, mudar todas as situações. Você vê, por exemplo, quantas pessoas têm falado assim, o Bispo Macedo é um homem iluminado, um homem abençoado, um homem que nasceu com uma luz de Deus. Na realidade, minha amiga, meu amigo, a diferença na minha vida é o Espírito Santo. Quando eu era jovem, eu não tinha o Espírito Santo. E eu era uma pessoa frágil, fraca, debilitada, medrosa, complexada. Eu era o próprio problema. Mas quando eu recebi o Espírito de Deus, então aconteceu tudo o que você está vendo. Tem acontecido tudo o que você está vendo e vai ver muito mais. Porque Deus tem coisas muito maiores do que nós temos visto até hoje. Porque o Espírito de Deus não tem limite. E nem quem tem o Espírito de Deus tem limite. E é por isso que as pessoas que onde estão vivendo um problema, seja a falta de dinheiro, seja o desemprego, seja um problema no casamento, na família, seja ele qual for, a pessoa se desespera, porque ela encara o problema como uma coisa comum, como uma coisa natural, ela acha que é da vida, que é isso, que é aquilo. E nós mostramos o outro lado, que há um espírito que fecha a porta, há um espírito que não deixa a pessoa ir para frente, há um espírito que quer que você continue amarrado, o espírito do vício, o espírito da doença, enfim. Então nós trabalhamos para remover esse espírito. Aí você diz, tá, como que eu posso vencer? Recebendo o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele capacita você a vencer toda e qualquer situação. Isso que é muito forte. E não há limites. Aquilo que você quer, você pode com o Espírito de Deus. Você pode não saber falar, você pode não ter estudo, você pode não ter as condições ou reunir as condições desse mundo, não importa. Você pode ser desprezado, envergonhado, pode ninguém acreditar em você, mas quando você é possuído por esse espírito, você se torna forte, você se torna capaz, as coisas passam a dar certo para você e as pessoas veem isso. E isso é importante. Se você tem desejo, quer, almeja receber esse espírito, não importa o que você fez ou deixou de fazer. A pessoa diz assim, poxa, o templo é tão santo, é tão sagrado, eu não me vejo digno de entrar no templo, eu sou uma prostituta, eu sou um bandido, eu fiz coisas que o senhor não pode imaginar. Vou falar uma coisa para você, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa os seus erros ou os seus acertos na vida, Deus vê a sua sinceridade, e se você quer mudar, se você quer vencer, então as portas do Templo de Salomão estão abertas para todas as pessoas. Eu estava ouvindo o Bispo Clodomir falando, ele me falou que ele estava conversando com um mendigo inteligente, um mendigo capaz. E o mendigo disse assim para ele, olha, rapaz, o meu nome é desgraçado. Quando eu estava no ventre da minha mãe tinha, a minha mãe tinha já abortado 6 filhos, eu era o 7º. E ele falava assim, esse desgraçado vem
atrapalhar a minha vida. Eu nasci já amaldiçoado. Quando eu nasci, a primeira palavra que me deram foi desgraçado. Então, minha amiga, meu amigo, você vê como tem gente gemendo por esse mundo afora. Tudo porque tem um espírito ruim dentro dela. Agora, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela é a própria felicidade, porque a felicidade é o que Deus quer para você, para mim, para todos nós. Então, nesta segunda-feira, a reunião especial com o Bispo Jadson para receber o Espírito da porta aberta, o Espírito da felicidade. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.